E aí, bora lá? Bora lá, bora lá? É sempre bom falar de Terraform, né? É sempre um assunto que eu acho sensacional falar sobre, que se der a gente fala 1 hora, 2 horas, então é... bom dia, pessoas. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês, principalmente sobre um tópico que eu acho bem interessante, que eu tenho, a vez por outra, postado em algum Twitter ou criado algum mini blog post sobre, então resolvi fazer um compilado de todos esses tópicos. Espero que seja interessante para vocês hoje e que de alguma forma contribua no trabalho de vocês no dia a dia. Então, acho que é isso. Bora lá? Ok? Então, vamos lá. O título da talk, dessa apresentação é Providers Utilitários do Terraform, tá? Então, eu vou focar em um tipo muito específico de providers do Terraform, tentar apresentar um pouquinho para vocês. Imagino que alguns deles já sejam bem comum no dia a dia de vocês, mas acredito que outros vai ser novidade. Então, espero que esses que sejam novidade de alguma forma consiga ajudar vocês aí nas tarefinhas lá com o Terraform do dia a dia, tá? Para não tomar muito tempo em apresentação, porque ninguém quer ver a apresentação, a gente quer ver a apresentação em si. Eu sou o Edson, eu sou o SRE na Thaler, sou Hashcorp Ambassador desde o início do ano, acredito. Primeiros meses do ano, se eu não estou errado. Sou AWS Community Builder também, tá? Então, sobre mim, acho que é isso. Então, bora lá, né? Eu acho que antes de a gente começar a falar sobre providers utilitários, sobre uma categoria muito específica, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é um provider, tá? Eu tentei deixar essa apresentação não muito avançada, não focar em aspectos muito detalhados dos providers, mas também não deixar ela muito iniciante. Então, tentei deixar um meio termo. Lembrando que eu esqueci de falar, mas tem um chat do YouTube. Eu vou deixar meus contatos também e perguntas, comentários, qualquer tipo de feedback. Sempre feedbacks construtivos são sempre bem-vindos, tá? Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que é um provider, qual que é a importância do provider dentro da arquitetura do Terraform como um todo, e aí depois a gente vai chegar no tópico principal que eu vou falar hoje, tá? Então, antes de tudo, nos princípio do princípio, o que é um provider, tá? Então, pegando algumas definições lá das documentações do Terraform, especialmente no glossário do Terraform, a gente tem que provider ele é um plugin que ele permite que o usuário ele gerencie uma API externa, tá? Então, ele age como uma camada de tradução entre o Terraform e uma API externa ali, seja um provedor de nuvem, banco de dados ou qualquer outro serviço diferente. Então, qual que é a importância do provider? Né? O provider ele adiciona um conjunto de resource e data source e que o Terraform vai usar para você gerenciar seus recursos em HCL. Então, basicamente, sem o provider você não consegue gerenciar nenhuma infraestrutura, porque o provider é que adiciona os resources e os data sources que você vai usar, tá? De forma bem resumida é isso. Então, provider é um carinha que faz todo esse trabalho aí de se integrar com serviços externos, como provedor de cloud, e trazer eles para você poder usar no nosso lindo e maravilhoso HCL, tá? Ah, Outras informações que eu acho relevante falar sobre providers. A gente tem um módulo a gente tem um registry de providers, então, sei lá, como se fosse um Docker Hub de imagens Docker, a gente tem um registry de providers, então você consegue encontrar a documentação, todas as informações sobre todos os tipos de providers lá nesse registry. Claro que apenas quando os providers são publicados, então você consegue ter acesso a essas informações. A gente tem algumas categorias de providers, então public cloud ou provedor de nuvem público, banco de dados, automação de nuvem, utilitários, que é o que eu vou falar hoje, e uma série de outras categorias. Então, se você for lá no registry, você vai ver que tem uma série de categorias que te ajudam a entender melhor o objetivo de cada tipo de provider, tá? E uma terceira informação que eu considero importante para o que a gente vai falar hoje é que os providers são classificados em 3 níveis, né, ou tiers, você vê lá no registro. Então, oficial, verificado e da comunidade. Então, são níveis
é como se fosse uma badge que você consegue saber se aquele módulo é oficial, se foi verificado pelo processo da HashiCorp, ou se ele foi, se é um provider que foi registrado por alguém da comunidade, tá? Então, passadas essas informações que eu acredito que sejam suficientes para a gente falar sobre providers utilitários, a gente vai começar a falar realmente sobre utilitários, tá? Então, qual que é a diferença de um provider utilitário para o provider da Amazon, para o provider da AWS, para um provider do Azure, sei lá. Então, qual que é a diferença? O que, que diferencia esses carinhas? O que, que diferencia esses providers dos outros? Então, é uma categoria que ela abstrai a interação não com plataforma de cloud ou com banco, mas sim com utilitário local, que normalmente você usaria alguma tool que você usaria localmente, a gente tem um provider para interagir com ela. Sei lá, vou dar um exemplo de fazer um request num servidor HTTP genérico. Então, você poderia fazer, é um processo que você poderia fazer localmente, a gente tem um provider que abstrai esse tipo de comunicação, tá? Então, ele varia dos mais variados tipos de utilitários. Então, a ideia é essa hoje, a gente conhecer esses utilitários e ver, pô, tinha esse trabalho aqui que eu fazia desse jeito, mas esse provider do Terraform, ele já facilita, porque eu posso fazer tudo dentro do meu código LCL ali. Então, essa é a ideia principal da coisa toda, tá? Então, hoje eu vou focar nos providers utilitários oficiais, que tem a badgezinha lá de oficial da HashiCorp. Então, lembrando que existem muitas outras categorias de providers, tá? Muitos outros níveis de provider, desculpa, mas hoje eu vou focar só nesses porque tem bastante providers, então se eu fosse falar sobre cada um deles, eu acho que a gente precisaria de um dia inteiro para discutir. Cada um deles tem suas especificidades. Então, eu escolhi falar um pouquinho sobre esses, que inclusive são os mais conhecidos até. Então, que eu imagino que vai ser um papo bem legal. Então, esses aqui são os providers oficiais da HashiCorp. Como eu já falei no início, a gente tem uma série de utilitários. Tem utilitário para DNS, para HTTP, para archive, para tempo, time, para random. Então, a gente vai focar nesses providers aqui, tá? Então, começando a falar deles, o primeiro provider utilitário que acredito que esse aqui seja um dos mais conhecidos, ou um dos conhecidos, é o provider de archive, tá? Esse provider ele tem apenas data source, como eu falei lá no início, um provider ele expõe, ele exporta resource e data source, mas para esse tipo de provider aqui, a gente vai ter alguns que tem ou só data source, ou só resource, ou os dois. Então, esse provider aqui ele tem apenas data source, e a ideia dele é bem simples, ele vai comprimir em zip a partir de um diretório, arquivo ou conteúdo. Então, você vai manter tudo ali dentro do seu código, inclusive o processo de comprimir algum tipo de arquivo, ou seja, o que você quer comprimir em .zip ali, tá? Isso aqui é bem interessante em alguns casos, por exemplo, de deploy de Lambda na Amazon, que aí você precisa pegar a sua função, comprimir, depois fazer deploy. Então, se você não usasse o archive, você poderia ter que comprimir, jogar lá no código para depois fazer o deploy. Então, com o archive você faz parte do seu processo de desenvolvimento ali com o código de Terraform fazer o archive, fazer a compressão do arquivo, tá? Eu coloquei um exemplo bem simples. Então, o archive ele é um data source, então ele vai ser do tipo zip e ele vai receber esse aqui é um exemplo só para fazer uma compressão de um único arquivo. Então, ele vai receber um arquivo de entrada e vai retornar um path de saída com o arquivo comprimido, tá? Bem simples, mas bem útil, tá? HTTP, então esse provider aqui é um dos que eu citei lá no início, quando eu estava falando de utilitários. Ele também é composto apenas por data source e o trabalho dele é bem simples, tá? Ele faz chamada com o servidor HTTP genérico como parte do código Terraform. O que é importante dizer é que até a versão atual ele só interage com o servidor que retorna content type do tipo text e application JSON, e o resultado tem que ser o TF8, tá? Então, em resumo da ópera toda, o que esse carinha faz? O que esse provider faz? Ele faz um request lá, faz um get para um servidor genérico e vai te retornar a saída e você vai usar dentro do seu código Terraform, tá? Eu tenho um exemplo aqui. Um outro exemplo que eu já até postei em alguns lugares sobre é que você pode usar ele, por exemplo, para fazer um request numa API que vai te retornar
o seu IP externo e você pode usar o IP para já adicionar direto num security group de uma máquina na AWS. Então, você faz um request com ele, já pega o seu IP e você já adiciona no allow list lá do seu security group. Então, tem um exemplo aqui. Ele basicamente faz um get nessa API. Você pode passar alguns headers opcionais. Como eu falei, ele suporta text e application JSON. E aí você pode usar o output dentro do seu código de Terraform, tá? Bem maneiro, bem prático, bem uso, e você pode usar para os mais variados casos. O céu é o limite. Ou o seu problema é o limite, tá? Random, esse aqui eu diria que está mesmo nível do archive ali de conhecidos, de usados, ou até mais usado, eu diria, porque ele é um provider que só tem resource, tá? Ele não tem data source, e como o nome dele já sugere, ele permite o uso de aleatoriedades no código. Então, por aleatoriedades eu digo gerar informações aleatórias para você inserir no seu código. Por informações aleatórias, eu estou falando de saída do tipo ID, string inteiro, password. Essa que eu adoro, que é pets, que é lá com nome de animais. Pode fazer permutação numa lista, shuffle, e pode gerar o ID. Então, esse aqui é um dos módulos mais interessantes. Então, imagina que você quer criar lá uma série de máquinas e quer adicionar um sufixo aleatório no nome da sua máquina, lá da sua EC2 da Amazon, e aí você usa o random para gerar alguma coisa e fazer um append lá no final do nome. Esse é só um exemplo, mas tem muitos casos que vocês podem usar. Então, é um provider bem maneiro e bem usado. Tá? Deixei um exemplo só para gerar uma string aleatória. Então, você pode passar, por exemplo, para esse caso específico da string, você pode passar, por exemplo, o tamanho da string, se vai conter caractere especial e se você vai sobrescrever algum caractere especial. Vai sobrescrever os caracteres especiais que vão estar no meio daquela string. Então, isso aqui pode atender aos mais variados casos. Então, qualquer caso onde você precisa gerar algum tipo de aleatoriedade de alguma ID, alguma coisa do tipo, o random ele vai te atender, tá? Lembrando que eu estou colocando o link do provider em si. Eu estou passando bem por cima, assim, só as informações que para essa apresentação eu considero que sejam relevantes, mas na documentação do provider vocês vão encontrar informações bem maneiras, tá? DNS, esse provider aqui eu não diria que ele é o mais conhecido, ao menos para os casos onde eu tive que, onde eu usei. Ele é composto por data source e resource. Então, ele prevê suporte a resource para atualização de DNS, RFC 2136 e data source para ler informações de DNS. Então, operações baseadas em recursos tipo DNS, você pode usar esse provider, tá? Eu não tenho casos que eu tenha usado ele ainda. Então, é um dos providers que eu vi lá na lista de utilitários e que para alguém deve resolver algum problema, se ele existe. Mas no meu caso, eu ainda não precisei. Ele pode ser configurado com autenticação e transação baseada em chave secreta e GSS TSG, tá? Então, são as informações mais relevantes para esse provider. Eu coloquei um exemplo aqui, então, ele faz uma autenticação de update, você pode passar a chave, o server, tudo bonitinho, e ele cria um recorde do tipo A. Então, ele tem resource para todos os tipos de recortes de DNS, tá? Então, vocês conseguem consultar isso lá na documentação. Não vou aprofundar nesse provider, porque não é um provider que eu tenha usado bastante. Então, inclusive, se alguém já tiver usado e comentar lá no YouTube, depois eu vou olhar os comentários. Ia ser maneiro trocar uma ideia sobre, para eu entender os cenários de alguém já ter usado ele, tá? Time, esse aqui eu diria que também está na lista dos mais usados. Se eu for ter que fazer um ranking ali de mais usados entre Archive, HTTP, talvez, Random, Time está lá no top dos mais usados. Ele tem apenas resource e qualquer interação com recurso baseado em tempo, o Time vai estar lá para te ajudar. Então, por exemplo, eu quero gerar um sleep entre a criação ou entre o lifecycle dos meus recursos. O Time ele vai me ajudar. Então, ele tem alguns recursos baseados em tempo. O que é interessante falar, se vocês forem ver na documentação do Time, para cada tipo de recurso, você tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, o Time Sleep
ele só vai rodar o sleep no momento de criação, sei lá. Então, eles têm comportamentos diferentes, então é importante vocês ficarem atentos a esses detalhes na hora de usar os recursos. Então, ele tem o time sleep, tem o time static, tem uma série de outros recursos. Se eu não estou enganado, são 4 recursos dentro desse provider, tá? Esse aqui é um exemplo de... Estou usando time static para gerar um tempo estático ali, e aí eu posso usar ele como output dentro do meu código. Então, esse é um provider bem útil, bem simples também, mas bem útil porque, de novo, o céu é o limite, porque qualquer operação baseada em tempo que você queira usar dentro do seu código, o time vai desenrolar para você, tá? External, esse aqui é um dos providers... Eu acho que eu deveria ter colocado um disclaimer aqui, um aviso, mas esse é um dos providers mais interessantes que eu cheguei a fazer alguns testes, mas se vocês lerem nas documentações, ele é aqueles casos onde você usa em último caso, tá? Então, eu vou começar falando que esse provider aqui é um provider que você usaria em último caso, tá? Então, se nada mais resolveu, se não achou nenhum provider, aí você pensa em usar esse provider. Por quê, tá? Ele é composto apenas por data source. E qual que é a ideia desse externo? Ele permite que você interaja com aplicações ou scripts externos para casos onde não existe um provider, por exemplo. Então, eu vou direto, por exemplo, porque eu posso usar, por exemplo, um script em Python, passando alguns inputs para ele e usar o output dentro do meu código de Terraform, tá? Então, esse caso aqui, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem entradas muito específicas, saídas muito específicas, então é algo que você realmente só usaria em último caso, onde realmente não tem um provider. Então, de novo, caso onde não tenha um provider, por exemplo. Então, a entrada tem que ser via std-in, o objeto tem que ser JSON, a saída tem que ser um objeto JSON na std-out, e a saída de erro tem que ser std-er, saída de erro, com código diferente de zero. Então, o seu script ali, ele tem que estar todo preparado para ser usado com esse provider, tá? Então, ele tem data source só, então você vai ver um data, e aí ele passa o program, que é o script que você vai usar como... vai usar para passar as entradas e obter as saídas, e aí você vai usar no seu output, ou enfim, qualquer lugar do seu código, a saída desse script, tá? Então, isso que é bem interessante, cheguei a fazer alguns testes, eu acho que tem algumas coisas no GitHub com isso, mas como eu falei, o seu script ele tem que estar bem preparado para as entradas, para as saídas, então é casos realmente bem específicos onde você realmente precisa usar desse jeito, onde não tem mais nada, não resolve, então talvez esse seja o caminho, tá? Tá lá, você pode usar. TLS, então, esse é um provider para interação com chave TLS e ser esticado, então ele é bem descritivo no que ele faz, ele tem resource data source. O que eu acho importante falar aqui é que os recursos criados de TLS, eles são lógicos, tá? Então, eles só vão existir no state do Terraform. Então, por que é importante falar isso? Por exemplo, a gente tem um resource de chave privada. Então, você consegue criar uma chave privada com esse provider, mas essa chave privada ela vai existir no state do Terraform. Então, depois que você dá um destroy, ela vai morrer e se vai para sempre. Então, é importante vocês terem essa informação, tá? Então, tem alguns recursos bem interessantes para uso de TLS e que podem ser interessantes. Então, sei lá, para alguns labs que eu preciso gerar uma chave, sei lá, um exemplo bem hipotético, que eu preciso criar um key pair para acessar uma máquina EC2 só para lab, que depois que eu subir, eu execute, e depois que eu der o destroy, eu mato tudo. Então, eu consigo gerar essa chave privada, colocar no meu código, usar o output dela, e depois que eu destruir o código, tudo se acaba. Então, é bem útil, então tem casos que pode atender a seu determinado problema, tá? Esse aqui é o exemplo que eu já tinha mostrado, vale a pena dar uma lida na documentação. O null resource, esse carinha aqui, esse provider aqui, desculpa, eu diria que está no top dos tops dos providers utilitários mais conhecidos, usados. Se não for tão conhecido assim, por favor, me corrijam.
Pode ser só a minha bolha meio que conhece, mas eu vejo bastante o uso dele. E o que é interessante dele? Ele tem Resource Data Source, e eu Oi, Consegue pessoal. me ouvir? Consegue me Voltou? ouvir? Voltou! Beleza. Eu acho que o fone achou que eu tava sem falar nada e desligou na minha cara, tá? Ele direcionou pro novo. Beleza. Produção, take me out. Pode me tirar. Edson, de volta com você, meu irmão. Voltamos. Eu acho que por algum motivo o headset achou que eu não estava falando e achou de bom tom desligar o fone enquanto eu falava, mas tudo certo. Então, vamos lá, vou falar do Nu de novo. O Nu ele é um provider bem usado, acredito eu, ao menos as pessoas que eu conheço elas usam bastante. Ele é composto por Resource Data Source, e a descrição desse provider na documentação é sensacional, que ele fala que no resource ele implementa o ciclo de vida padrão de um resource, mas ele não faz nada. E aí você para e pensa, putz, por que eu vou usar um provider que não faz nada, tá? Então, esse provider, ele é interessante para casos onde você tem comportamentos ou limitações, onde você tem limitações na criação dos seus recursos, ou você tem comportamentos um pouco mais complicados que você precisa adicionar passos entre esses comportamentos. Eu vou mostrar um exemplo, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Sobre o que eu estou falando. O NuResource ele tem alguns gatilhos, alguns triggers, então, com base em algum conjunto de valores, ele faz o resource ser substituído, e um caso comum de uso é executações por um provisioner, tá? Então, para você usar um provisioner, você tem que usar um bloco de resource. Então, o provisioner está ali dentro do bloco de resource. Então, tem casos onde você precisa usar só um provisioner, e aí você usa o bloco do null, porque ele implementa o ciclo de vida padrão de um resource, e para usar só o provisioner lá dentro, tá? Aqui tem um exemplo, que eu acho que com exemplo às vezes fica mais fácil. Na maioria dos casos fica mais fácil, tá? A gente tem um resource que ele vai criar instâncias na Amazon, são 3 instâncias ali, tem um count. E aí você vai ter um no resource para fazer o quê? Ele vai ter um gatilho, um trigger, onde ele vai fazer uma lista de IDs daquelas máquinas. Para cada vez que uma máquina nova for criada, ele vai conectar nela e executar um script de bootstrap. O script bootstrap é um script para fazer a inicialização da máquina, tá? Instalar coisas, atualizar coisas. Então eu vou usar o no resource ali para eu poder ter essa capacidade de, com base nesse comportamento do recurso AWS Instance, eu vou poder executar ação X ou Y ali com provisioner, tá? Bem útil, tem uma série de casos, então, por exemplo, se alguém tiver algum caso que já usou, que acha maneiro, pode compartilhar também no chat, que eu acho super, super válido falar sobre, porque eu acho bem útil esse provider, tá? Cloud Init, acho que a gente está acabando já, tá? Então, para não pegar muito tempo. O Cloud Init ele é um utilitário. Para quem já conhece o Cloud Init é um utilitário que visa padronizar o bootstrap de instâncias, tá? Então, existe um padrão lá, você tem um arquivo YAML, aí eu coloquei até o link do GitHub do projeto lá. Tem um arquivo YAML com uma série de etapas que você faz no Bootstrap comumente em uma máquina, e aí o Terraform ele tem um provider para conversar com o Cloud Init, onde você consegue receber como entrada lá o seu arquivo de Cloud Init e fazer o setup da sua máquina, tá? Eu não vou focar muito no Cloud Init aqui, por isso que eu deixei o link. Eu coloquei um exemplo também, esse aqui, ele só tem data source, eu esqueci de falar sobre isso. Então, você recebe um arquivo e você pode, um arquivo de Cloud Init, você pode setar variáveis lá dentro, fazer o que você precisar fazer. Então, não vou me estender muito nesse aqui, mas tem tudo na documentação, tá? Template, esse aqui já é o último, imagino eu. Esse provider ele foi descontinuado pela documentação. Agora, se tem uma orientação para usar a função template file, ou usar o provider do Cloud Init. Dentro do provider Cloud Init, a gente tem alguns data sources que você pode usar em substituição ao
template, tá? Esse provider era bem interessante, mas acabou que hoje já existe a função template file, que ficou bem mais simples, ou o próprio provider do CloudInit. E finalizando, finalmente, antes do meu fone desligar de novo, outras informações que eu considero que sejam relevantes a gente comentar aqui. Existem muitos outros providers utilitários, tá? Então, só pesquisando lá eu vi mais ou menos na faixa de 290. Isso entre oficiais, verificados, comunidade. Então, tem provider utilitário para tudo que você imaginar. E se não tem, existe o segundo ponto aqui, que sempre existe a opção de criar o seu, né? Então, se você, por algum motivo, o seu problema é tão único, tão único, tão único, que você não achou nada ainda, você fala, vou criar o meu. Você tem essa possibilidade. Então, deixei o link aí lá do Learn da HashiCorp, então você pode ir lá fazer o seu CRUD em Golang lá e fazer o seu provider e vai resolver o seu problema. Pode ser que seja só você que tem esse problema no mundo, mas o processo de criação de desenvolvimento de um provider é bem interessante e acho que é sempre válido, então sempre deixe essa opção. Se não existe, você cria o seu para a sua tool local que você precisa, enfim. Então é isso. Cheguei no fim, chegamos. Acho que eu peguei. Tem alguns minutos sobrando ainda. 5 minutos pelas minhas contas, tá? Valeu demais por quem assistiu. Espero que tenha agregado de alguma forma. Corri com algumas coisas, mas, de novo, tem os meus contatos no Twitter, no LinkedIn, principalmente no Twitter. Se quiserem falar sobre o assunto, só chamar. Estamos sempre. É sempre bom falar sobre Terraform, né? E é isso. Valeu demais, pessoal, e muitíssimo obrigado. É nóis.